no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 46, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados e queridos irmãos, irmãos amigos, irmãos do meu coração, nesta noite a palavra de Deus, ela fala conosco de uma forma muito intensa, de uma forma muito poderosa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto das Escrituras Sagradas é que nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades. A gente sempre fala de oportunidade, mas o que nós olhamos aqui é que Jesus, ele havia entrado em Jericó muitas vezes, e a palavra diz para nós que este homem, o cego, ele ficava à beira do caminho, próximo a Jericó, e ele ficava mendigando. Então o que nós entendemos, o que nós percebemos, é que aquele local era um local estratégico para aquele homem ficar ali mendigando, porque passava muitas pessoas. E Jesus havia entrado várias vezes em Jericó. Talvez Jesus havia entrado em outras ocasiões, mas este homem não havia aproveitado a oportunidade. Mas agora acontece algo diferente. Jesus, ele entra em Jericó. Com Jesus estava uma grande multidão, e aquele homem, ele aproveita a oportunidade. Mas por que este homem aproveita a oportunidade? Ele era cego, ele não podia ver, mas ele começa a perceber algo diferente. Ele começa a perceber que as pessoas estavam felizes. Ele começa a perceber o barulho das pessoas, pessoas conversando, pessoas dando glória a Deus, pessoas clamando pelo nome de Jesus. Ele começa a perceber agora algo diferente. Meu querido, aqui nós aprendemos uma grande lição, a lição da percepção. Pastor, me explica melhor isso. Eu te explico. É preciso, é necessário você perceber a possibilidade da sua vitória. Nós precisamos perceber que Deus é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Se eu não consigo perceber a presença de Deus, não tem como eu clamar ao Senhor. Se você não percebe, e olha que para este homem que era cego, era mais difícil ainda. Ele não podia ver, mas ele começa a perceber. E quando ele percebe algo diferente, e ele percebe também a possibilidade de ser abençoado, a possibilidade de ser ajudado, ele começa a clamar. Ele começa a clamar. E aí ele aproveita a oportunidade, porque ele percebeu que aquele momento era um momento propício. Quem sabe em outras ocasiões ele havia perdido as oportunidades, mas agora ele está clamando, porque ele começa a perceber. Meu querido, se você tem percebido que é o momento de Deus te abençoar, você está me acompanhando agora através dessa transmissão, e eu acredito que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que está operando aqui, é o mesmo que está operando aí, o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aí com você.
Então, se você consegue perceber a possibilidade de ser abençoado, aproveite a sua oportunidade. Comece a clamar a Ele. Abra o seu coração, comece a clamar ao autor e consumador da sua fé. Este homem começa a perceber. Ele começa a perceber a possibilidade da sua vitória. E ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele toma conhecimento de que era Jesus de Nazaré que estava passando. E quando ele começa a clamar, nós aprendemos uma outra lição. Nós vimos a lição da percepção, a lição da oportunidade, e agora nós nos deparamos com a terceira lição. E essa terceira lição tem feito muitas pessoas desistirem. Essa terceira lição, ela é terrível. A lição do impedimento. Quando esse homem começa a clamar, a multidão o repreendia para que ele se calasse. Ao invés das pessoas pegarem este homem e levar até Jesus, ao invés das pessoas falarem com o Senhor Jesus, olha, o cego está clamando. Não, eles mandaram o homem se calar. Eles mandaram o homem calar. Cale a boca. Você está incomodando o mestre. Olha, ele já está longe. Ele não te atendeu, ele não vai te atender. Lição do impedimento. Quantas pessoas não têm conseguido vencer o impedimento? Às vezes a pessoa quer tomar uma decisão com Deus, surge um impedimento, surge uma luta, surge uma dificuldade. Quantos projetos ficaram somente no papel, porque quando estava para ser executado, houve um impedimento. E quantas pessoas desistiram de fazerem grandes coisas, de conquistarem grandes feitos por causa do impedimento. Pastor Abel, como vencer o impedimento? Esse homem nos ensina como vencer o impedimento. Sabe como ele venceu o impedimento? Clamando ainda mais, sendo perseverante. A perseverança, ela vai fazer você vencer o impedimento. Seja perseverante. E aqui nós observamos a lição da perseverança. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandando ele calar a boca, mas ele começa a clamar ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para vencer o impedimento, você tem que ser perseverante. Você precisa ser perseverante. Você precisa ser determinado. A perseverança, ela acompanha a determinação. A determinação, ela gera perseverança. Esse homem foi determinado. Ele começa a clamar ainda mais. E aí, meus irmãos, quando você percebe a possibilidade da vitória, quando você aproveita a oportunidade, quando surge o impedimento, mas quando você age com determinação e perseverança, sabe o que acontece? Jesus, ele para em seu favor. Jesus, ele move céus e terra para te abençoar. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar aquele homem. Olha para você ver, a mesma multidão que mandou o homem se calar, a mesma multidão, alguns foram lá e disseram: olha, levanta, o mestre está te chamando. Mas muitos haviam mandado o homem se calar. A perseverança, a determinação, ela vai te aproximar de Deus. Creia nisso, meu irmão. A determinação vai te aproximar de Deus. Nós observamos que a lição do chamado, Jesus parou e mandou chamar aquele homem. Lição do chamado. Deus te chama hoje para uma vida de vitória. Deus te chama hoje para uma vida de conquista. Deus te chama hoje para uma vida de alegria. Para de sofrer, para de chorar.
Deus te chama para o triunfo. Creia nisso, toma posse da bênção. Seja determinado. Não permita que os impedimentos neutralizem a sua fé. Não permita que o impedimento mate os seus sonhos. Não faça isso. Lição do chamado. Jesus mandou chamar aquele homem. E quando aquele homem chega agora, nós aprendemos uma outra lição. Jesus, irmãos, ele olha para aquele homem e diz: o que queres que eu te faça? Sabe o que eu aprendo aqui? Lição da escolha. Lição da escolha. O que queres que eu te faça? Jesus está dando a opção para este homem escolher o que ele queria. E aquele homem diz: Senhor, que eu veja. Ele podia escolher tantas coisas. Senhor, me dá riqueza, para que eu não precise mais mendigar. Senhor, me dá uma casa bonita, me dá propriedades. Ele olhou o que era prioridade para ele. Lição da escolha. O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem escolhido, meu irmão? Quando você percebe a possibilidade da vitória, quando você, meu irmão, você aproveita a oportunidade, quando você vence o impedimento, quando você é determinado, o Senhor te chama para uma vida de vitória e Ele te dá a oportunidade da escolha. O que queres que eu te faça? E esse homem então diz: que eu veja. Ele usa a determinação novamente. Eu quero ver, Senhor. E aí nós aprendemos a próxima lição, que é a lição da libertação. O Senhor Jesus cura aquele homem. O Senhor Jesus liberta aquele homem daquela cegueira. O Senhor Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Lição da libertação. Mas sabe o que me chama a atenção para eu terminar a mensagem? O que me chama a atenção é a próxima lição, que está relatada para nós no versículo de número 52, quando aqui agora o Senhor vai dizer, olha bem, e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Versículo 51, e o cego diz: Senhor, que eu veja. 53 agora, Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. A parte B do versículo 52, diz a Bíblia: e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Não, meus irmãos, ele podia ir para casa, ele podia ir ver sua família, ele podia ir ver seus amigos. Ele era cego, não podia ver, e agora ele é curado. Esse homem tinha que ir para casa, ele tinha que ver seus amigos, porque ele está curado agora. Não, sabe o que ele faz? Ele começa a seguir Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Lição da permanência. Meu amado e querido irmão, escuta o que eu vou te dizer. É uma palavra profética para a sua vida, é uma palavra de fé para a sua vida. Nós podemos aproveitar a oportunidade, podemos perceber a possibilidade da vitória, vencer os impedimentos, ser determinado, podemos vencer os empecilhos, os impedimentos, podemos ser chamados, podemos receber a libertação, mas se a gente não permanecer na presença do Senhor, nada terá adiantado. A melhor lição que eu aprendo aqui é a lição da determinação, é a lição da permanência. Esse homem foi determinado em permanecer na presença do Senhor. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi para casa, ele não foi ver seus amigos, não. Ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Lição da permanência. Meu amado e querido irmão, quantas pessoas são curadas pelo Senhor e nem sequer volta para agradecer. Quantas pessoas são curadas, são abençoadas e nem sequer permanece na presença de Deus. Mas você está aprendendo nesta noite que é importante a permanência, permanecer na presença do Mestre, permanecer na presença de Jesus. Faça isso, meu irmão. Venha a luta que for, passe pelo que tiver que passar.